Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todo mundo bem, todo mundo se cuidando. Gente, semana passada eu comentei com vocês que eu ia vir aqui contar um pouco, né, da nossa história, minha e do Rafa, relacionado a essa parte de filhos, de maternidade, de gestação, porque a gente acabou divulgando uma foto sobre o nosso início aí da fertilização e muitas pessoas, né, claro, tiveram dúvidas por que dessa nossa decisão, por que partir para esse procedimento não natural. Então eu queria compartilhar aqui com vocês a minha experiência, né, a nossa experiência, do que a gente passou até aqui para dar início à realização do nosso sonho, que é o nosso tão esperado Baby Fuki. Que isso sempre foi o meu sonho, né? Quem me conhece aqui desde pequena, quem já me acompanha há muito tempo, sabe que o meu maior desejo de vida sempre foi ser mãe. Desde pequena, quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu não conseguia pensar numa profissão sequer. Eu sempre dizia que eu queria ser mãe, que eu queria ter a minha casa, que eu queria ter as minhas coisas. Então, isso é um desejo latente em mim desde muito pequena. E eu sempre vivi em busca disso, né? Acho que muitas mulheres têm esse sonho de se casar, de ter a sua casa, enfim. Então eu sempre trilhei a minha vida procurando esse objetivo, né? O Rafa ressurgiu na minha vida. Por que eu digo ressurgiu, né? A gente já se conhece aí há mais de 10 anos, na época que eu fiz a minha primeira faculdade. E ele simplesmente ressurgiu. Eu falo que nunca é o tempo, mas sim a pessoa, né? Deus faz certo por linhas tortas, eu costumo dizer. E foi tudo muito rápido, em pouquíssimo tempo a gente já tinha uma sinergia muito boa. Em pouquíssimo tempo, assim, questão de meses, nós já éramos extremamente parceiros. E em muito pouco tempo, em 4 meses que a gente estava junto, eu engravidei naturalmente. Pra mim foi um choque essa primeira gestação, porque eu era um misto assim, eu busquei isso a minha vida inteira e quando isso aconteceu, quando eu vi esse positivo, eu simplesmente me desesperei. Não era algo planejado, eu tava com uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, mas que eu estava me relacionando há pouquíssimo tempo. Eu não sabia como ele ia reagir, eu não sabia como a minha família ia reagir. Enfim, era um misto de sentimentos e emoções que, assim, eu tava muito feliz porque isso era o que eu quis a vida inteira, mas eu não sabia como lidar, né? E foi bem impactante, assim, até para contar pro Rafa. Eu não sabia nem como falava, me perdia nas palavras. E ele foi simplesmente muito fofo. Teve realmente sim um baque, mas a primeira coisa que ele me disse foi: eu tô com você até o fim, independente se for agora, se for pra frente, porque eu comecei a procurar muitas coisas relacionadas a isso, né? Eu fiquei desesperada. Então era um universo muito novo pra mim, né? E de uma maneira muito inesperada. E foi aí que a gente acabou fazendo o teste de sangue, deu comprovado, enfim. Mas como tava muito ainda no início, né? A gente ficava meio assim perdido, sem saber o que fazer. Chegamos até a fazer uma surpresa para minha mãe, pra família dele, pros irmãos, pra minha sogra, principalmente, porque era no Dia das Mães. Então a gente fez essa surpresa. E simplesmente no dia seguinte eu comecei a ter um sangramento. Fiquei desesperada quando eu vi esse sangramento, né? Eu não tinha nem convênio na época, recorri ao Dr. Google, como muita gente faz, e logo já veio o primeiro sintoma aí de um aborto espontâneo. Isso pra mim me derrubou na hora, porque eu tava grávida há 1 semana e meia, né, que eu sabia. E mesmo a gente não se planejando, a gente acaba fazendo planos. Eu já tinha nome, a gente já começava a fazer esses planos na nossa cabeça do que fazer. A minha mãe estava extremamente feliz, porque o sonho da minha mãe é ser vó. Então aquilo pra mim foi um balde de água fria. Era um mix de emoções, tipo assim, numa semana anterior eu fui do inferno ao céu e de um dia pro outro eu fui do céu pro inferno, sabe?
Hospital público é muito complicado. Eu fui até lá, eles fizeram um ultrassom, não tiveram cuidado nenhum, assim, comigo, para falar abertamente sobre isso. Simplesmente jogaram na minha cara que eu estava tendo um aborto espontâneo e que eu não tinha o que fazer. Então, novamente, eu me senti, né, eu estava naquela posição de impotência. Os médicos até chegaram a dizer que muitas mulheres acabam ficando grávidas e não sabem, né? E acabam depois de uns dias de atraso aí da menstruação, a menstruação vem. Então isso poderia até ser uma gravidez e ela nem fazia ideia, porque diz que é muito difícil realmente do embrião se fixar ali no útero, né? Porque todo mês nós somos preparadas aí para ter essa gestação. Enfim, na hora eu não queria entender isso, né? Na hora eu só me apegava à minha perda, que para muitas pessoas não é nada, mas quando a gente já vê um positivo, a gente já se considera mãe. E isso era o meu maior sonho, então para mim foi extremamente difícil aceitar que isso não ia para frente. Mas passou. Então, só para vocês saberem assim por data, a nossa primeira perda foi em maio de 2018. E aí depois disso, né, a gente decidiu tirar uma semana de férias aí pra gente descansar a mente, descansar o coração, para poder voltar aí à vida normal mais revigorados. A gente fez uma viagem, nessa viagem que foi maravilhosa, a gente decidiu morar juntos, né? Foi aí que a gente decidiu vir para São Bernardo. E assim que a gente voltou, já começamos a ver os lugares aqui, enfim, foi tudo perfeito. A gente encontrou esse apartamento aqui, que era a nossa cara, enfim. E aí nós nos mudamos em julho. E quando foi agosto de 2018, eu descobri que estava grávida novamente. Só que essa segunda gestação, eu falo que ela foi ainda mais inesperada, porque assim, depois que eu tive o primeiro aborto, eu voltei a tomar o anticoncepcional de pílula mesmo, e não fazia ideia de que o meu corpo poderia engravidar novamente tão rápido, né? Eu até estava com alguns sangramentos que pra mim era menstruação normal, e na verdade não era uma menstruação. Eram alguns escapes e pra mim jamais passou pela minha cabeça que eu estava grávida. Foi até que um dia eu senti muita dor, muita mesmo, assim, dor no pé da barriga, do lado direito. E o Rafa não tava aqui, ele tinha ido pra academia à noite e eu numa cidade nova, não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha família aqui perto. A primeira reação que eu tive foi realmente chamar um Uber para poder ir pro hospital. E falei para ele, falei, joga o hospital, o primeiro hospital que tiver aqui na região a gente vai. E Deus é tão bom que ele me levou para um hospital que é especialista em obstetrícia. E pra vocês terem uma ideia, o Uber até teve que me tirar no colo, enfim. Ele que deu entrada no meu atendimento. Eu realmente estava assim sozinha, né? Era eu e Deus. E realmente foi comprovado que eu estava grávida. Enfim, no dia seguinte eu tive que voltar para poder fazer o ultrassom. E realmente, né, foi comprovado que eu já estava aí praticamente de 8 semanas. Só que a gente não via nada no útero. E pra mim foi um choque, porque do dia pra noite, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, aí já vem todos aqueles sentimentos novamente. Caramba, eu consegui de novo, mas eu não tô legal, o que será que pode ser? E aí vem esse choque de que o bebê não tá no útero. Eu nunca tinha escutado isso, né? Na verdade, uma amiga minha tinha passado por uma gravidez dessa que se chama gravidez ectópica, que é uma gravidez fora do útero, mas você nunca vai achar que vai acontecer isso com você, né? E realmente o doutor achou esse bebezinho na trompa e não tinha o que fazer, precisava ser retirado. Eu já estava com o início de uma hemorragia, por isso que eu sentia tanta dor e o sangue vivo, né, também saindo. Então foi assim, tudo às pressas, eu precisei ser internada às pressas. O Rafa chegou, eu já tava praticamente já pronta para ir pro centro cirúrgico. E infelizmente, além de tirar o bebê, eu tive que tirar uma das minhas trompas.
Foi muito doloroso, a minha mãe, ela nem sabia, porque a gente nem tinha tido tempo, assim, de contar. Minha mãe ficou abaladíssima, né? Acho que só quem é mãe tem esse sentimento. Enfim, o Rafa ficou abaladíssimo. Eu tive que fazer uma cesárea, porque tava tão infeccionada já que não tinha como fazer uma cirurgia por vídeo. Então eu sofri realmente um parto, né? Eu tive que tomar hack, eu tive que... Todos os contras aí da cesárea eu tive que passar, mas não tinha um bebê, né? Então, você sair da cesárea e você ficar no mesmo ambiente de repouso ali, esperando a anestesia passar, com outras mães recebendo o seu bebê, pra mim ali foi o pior momento que eu já tinha passado na minha vida. E por que eu tô falando hoje isso com vocês? Porque hoje eu consigo falar sobre isso. Não foi um processo rápido para eu poder absorver tudo isso que aconteceu comigo, porque tudo que eu podia pensar era assim, meu Deus, por que não dá certo? Eu devo ter algum problema, ou eu tô sendo castigada, ou enfim, a gente pensa tantas coisas que não é para pensar, mas que a nossa mente, né, ela tá tão condicionada à perda, à dor, ao sofrimento, que é inevitável você não ter esse tipo de sensação. E aí foi isso, eu tive que me levantar mais uma vez. Isso foi em agosto, né, como eu falei, de 2018, e voltei logo a tomar o anticoncepcional, fiz alguns exames, até a minha trompa, ela foi para uma biópsia para saber se realmente tinha alguma coisa nela e não foi identificado nada. Então eu simplesmente aceitei que esse não era o momento, que Deus tinha algo muito maior para nossa vida e seguimos, né? Então concluímos aí o ano de 2018 e assim que virou o ano de 2018 a gente decidiu oficializar a nossa união. E aí foi quando nós nos preparamos aí para casar. A gente casou praticamente em 2 meses aí de organização. Foi uma cerimônia bem íntima, enfim, com a nossa cara. E então em abril de 2019 nós oficializamos o casamento. Então a gente tava em lua de mel, a gente nem tava preocupado com isso. Eu tava me cuidando, tava tomando aí o anticoncepcional. Então a vida tava seguindo o fluxo normal. Então, em 2019, o nosso foco não era o bebê, até porque eu ainda não me sentia que eu tinha superado, né, todas essas perdas. E então, 2019 a gente tirou pra se curtir, pra viajar. A gente até conseguiu fazer uma viagem pra fora do país. Enfim, foi muito nesse foco, né? Nós tiramos o ano realmente pra nos dedicarmos um ao outro. E foi maravilhoso. Virou o ano de 2019 para 2020, a nossa meta, né, uma das nossas metas era realmente engravidar em 2020. Mas aí, como eu já tinha aquele pé atrás, eu procurei antes uma ginecologista para fazer todos os exames que eu podia relacionado a sangue mesmo, né, para saber se o sangue do Rafa e o meu sangue tinha alguma incompatibilidade. Graças a Deus não tinha nada. E aí a gente começou um processo para engravidar. Qual o processo, né? Namorar, tomar algumas vitaminas para o meu corpo já ir se preparando e seguir a vida, né? Então, em janeiro, mais ou menos, a gente começou já esse processo e fomos aí esperando a vontade de Deus, o tempo de Deus. Não tinha como não ficar ansiosa, porque era uma coisa, como eu falei pra vocês, eu sempre quis, era o meu sonho. O Rafa também tem um sonho de ser pai. Então, era algo que eu ficava ansiosa, mas eu acho que mais com medo, né? Porque eu já tinha passado por essas perdas, então eu tinha muito medo de ter e perder novamente. E em maio de 2020, né, do ano passado, a gente até chegou a ter um falso positivo, que na verdade foi uma gravidez química. Ai, gente, foi frustrante, porque assim, eu fiz o exame, deu positivo, o de sangue deu negativo, mas os outros que eu fazia dava positivo, que era o de xixi. Até comprei uma surpresa pro Rafa, ele super se emocionou, enfim. E depois de alguns dias eu voltei na médica pra gente poder evoluir. Não estava evoluindo e ela me contou que existe essa tal dessa gravidez química, mas ele não evoluiu.
E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, poxa, mas como que o exame dá positivo e depois dá negativo? Enfim, foi mais não considero uma perda, porque realmente não evoluiu, mas assim, chegou a haver um positivo, né? E é isso que eu falo pra quem tá tentando. A partir do momento que você vê um negativo, você se frustra muito, porque você deve pensar, né? Caramba, não, por que não tá dando certo e tal? Mas é quando você vê um positivo, é uma esperança, é como se você já tivesse conquistado. E na verdade, no meu caso, não foi isso. Então passou, nós continuamos tentando, a minha médica disse, continua tentando, né? Uma hora vai vir. Enfim, de maio até setembro nós fomos tentando e em setembro a minha menstruação atrasou. Só que eu já tava tão calejada que eu não queria acreditar. Ninguém sabia, só eu e o Rafa sabíamos que estava atrasada. Eu fiquei morrendo de medo de fazer um teste. Eu nunca fiquei com medo de fazer um teste. Eu sempre fui muito ansiosa para isso. Eu tinha vários testes em casa. Pra você ver como a minha cabeça era relacionada a isso. E eu fiz um teste. O teste da Clear Blue, ele deu positivo. Eu fiz outro de xixi que eu tinha em casa, deu positivo. Eu fiz um de sangue, deu positivo. E mesmo assim, eu não aceitava que eu estava grávida. E aquilo começou a mexer comigo de uma forma que eu falei pro Rafa, eu só vou acreditar quando eu ver no ultrassom e ver um bebezinho lá. Fora isso, eu não vou acreditar. E a semana passou, eu tava tão neurótica que eu fiz até um outro teste de sangue para ver a evolução. Tipo, o primeiro que eu fiz tinha dado uns 380, né, a dosagem do hormônio. Depois de uns dias já tinha ido para 1.500, uma coisa assim. Então, assim, a gravidez estava evoluindo. E mesmo assim, no meu coração, eu sentia que eu tava insegura com isso. Eu não queria acreditar que eu realmente estava. E aí foi quando nós marcamos o primeiro ultrassom. E para minha surpresa, novamente, não se achava nada no útero. E não era, assim, previsto que já dava para ver algo, porque eu tava pouquíssimas semanas, de 5, né, 6 semanas, às vezes não consegue ver mesmo. E aí a doutora pediu para refazer esse exame, só que aí nesse tempo eu comecei a ter um escape de sangramento, mas era um sangue escuro, um sangue como se fosse um fim de menstruação, não era um sangue vivo, eu não tinha dor. E aí a minha médica falava que era normal. Não, é normal, né? Até cheguei aí no consultório, ela fez um exame de toque, o colo do útero tava fechado, mas o meu coração não descansava. E aí eu comecei a ficar extremamente preocupada, porque algo dizia pra mim que não estava certo. Eu voltei no pronto-socorro com sangramento, porque eu falei, Rafa, eu preciso ver isso. Eu não estou me sentindo bem, no sentido assim, de estar relaxada, eu preciso de respostas. E fui realmente no posto não, até no hospital. Fui fazer um novo ultrassom e o médico simplesmente não achava nada. E aí eu senti uma força e eu falei pra ele, eu não vou sair daqui enquanto você não achar nada. Não é possível não ter nada. Eu tinha refeito o beta já tava em 8.000. Tipo assim, tinha em poucos dias ele tinha triplicado, quadriplicado, e não era normal, né? Eu que já tinha passado por tantas coisas dessas, já entendia um pouco e falei pra ele, olha, eu já tive uma gravidez ectópica, então eu preciso que você me revire por dentro pra achar esse bebê. Porque eu até brinquei, eu falei assim, eu poderia estar grávida até de gêmeos com esse beta, porque tá tão alto, né? Até o Rafa riu, falou, impossível você tá grávida de gêmeos. Mas, como nada pra Deus é impossível, esse médico achou algo na minha trompa, mas não dava pra dizer realmente se era, na verdade estava entre a trompa e o ovário. Ele não conseguia dizer, mas chamou a ginecologista para observar e ela afirmou, mesmo sem ela ver nada, sem ela ter certeza, que eu estava grávida novamente, eu estava com uma gravidez ectópica na outra trompa. E já queria me internar, e eu surtei, eu não queria ficar lá,
Eu não confiei nela, eu não me senti segura com ela, não me senti segura com esse doutor, porque se eu não tivesse insistido, ele não teria achado, né? Ele teria me dispensado. E por ser uma gravidez ectópica, eu poderia ter uma hemorragia interna na minha casa. Então, eu acredito que ali Deus me deu uma força que eu nunca tive de falar, não, você vai achar, né? Eu me senti muito, não sei explicar pra vocês, mas assim, realmente foi uma força que, não sei se foi a força de mãe que falou, não, você vai achar, você vai encontrar, eu não vou sair daqui sem essa resposta. E eu não me senti segura, o Rafa conseguiu o contato de uma médica que ele tinha confiança, que é lá do trabalho dele, e ela até tinha outros contatos no outro hospital, ligou para os outros médicos e falou, leva ela para esse outro hospital, que lá as pessoas já estão sabendo do caso dela, enfim. Eu já me senti muito mais segura porque era uma pessoa de confiança nossa e tal. Fomos para lá no outro dia e, assim, eu já sabia que era isso, né, essa gravidez ectópica, mas no fundo, a gente sempre fica com aquela esperança, né? Eu sou muito apegada em Deus, a minha fé, assim, eu acredito em milagres, eu acredito em tudo isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu ficava com a minha razão pensando, mentalizando que eu teria que operar novamente, eu, do meu outro lado espiritual, eu ficava, não, Deus vai me surpreender, Deus vai fazer o melhor por mim. Mas na minha cabeça, o melhor pra mim era isso realmente não estar acontecendo, né? Essa gravidez realmente ser localizada no útero e seguir a vida. Então nós fomos fazer esse outro ultrassom e o médico ele ficou muito tempo me avaliando, muito tempo, e eu já estava extremamente agoniada até que ele disse que ele via um saco gestacional. Só que um dia anterior eu tinha feito o ultrassom e não se via nada no meu útero. E automaticamente eu liguei a chave da fé e falei, tem um bebê aqui, né? E aí ele ficou inseguro com esse parecer e perguntou se eu poderia fazer um novo ultrassom com uma outra médica que era mais especialista que ele. E eu tava já super otimista. É como se eu falasse pra vocês assim, tipo, em um minuto eu tô no pó da terra e no outro segundo eu já estava super otimista, achando que o bebê realmente estava no útero. E aí nós fomos fazer esse outro ultrassom e a médica me deu um banho de água fria. Ela conseguiu localizar um embrião na trompa. Nós chegamos até a escutar os batimentos. E esse saco gestacional, ele ainda estava vazio, mas assim, não dava pra ver nada, porque como era muito pequeno, da noite pro dia se transformou num saco gestacional, era muito pequeno, né? Então, a olho nu, assim, do ultrassom, não dava pra ver o embrião. Era como se o embrião da trompa tivesse idade gestacional diferente da dele. Eu não sei explicar tecnicamente isso, mas nós estávamos com uma gravidez gemelar, que se chama uma gravidez heterotópica, que é quando um embrião vai pra trompa e o outro embrião vai pro útero. E ali, meus amigos, eu fiquei sem chão, porque o da trompa tinha batimento, o outro não se via nada. E ali eu comecei a entrar num nível de desespero que só Deus sabe, sabe? Só Deus sabe. No momento não fazia sentido tudo o que eu passei, eu tava passando de novo. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, mas eu não tenho uma trompa, agora eu vou tirar outra, não vou poder ser mãe. E aí, a gente já entra num nível de desespero que ela bate, né? Ela confronta a nossa fé. E foi muito, muito desesperador. E aí, nós tínhamos duas saídas, que uma era fazer a cirurgia para poder tirar a trompa, ou eu tomaria um remédio para abortar, mas isso não era garantia, que eu não teria que operar, porque por mais que abortasse, essa trompa ela ia ficar defeituosa, então não teria o que fazer, né? Ela poderia estourar a qualquer momento, também ter uma hemorragia, então não tinha muita opção, né?
Eu optei por fazer a cirurgia, mas eu até pedi para não tomar certos medicamentos para eu poder deixar o do útero seguir aí o fluxo normal, porque eu não queria ser responsável por fazer uma cirurgia e saber que eu poderia ter feito algo pro outro bebê evoluir, né? Então o médico super concordou. Eu teria que tomar anestesia geral para fazer a cirurgia via vídeo, né, que é a laparoscopia, não precisou fazer a cesárea. Mas se de repente ele, na hora que ele fosse abrir ali e visse que estava realmente muito comprometido, ele teria que seguir com outros protocolos. Mas graças a Deus não precisou, ele conseguiu fazer esses furinhos, né, para retirar por ali. Deu tudo certo na minha cirurgia, acabei indo para casa, né, para poder ver se ia evoluir essa outra gestação que era do útero. Fiz alguns beta-HCGs para ver se estava acompanhando e não estava evoluindo, né? O beta-HCG estava caindo, então o médico já tinha me orientado que se não houvesse aumento dos níveis do hormônio, era o início de um aborto, né? Por conta da cirurgia, por mais que a gente evita alguns medicamentos, não tem como, é uma anestesia geral, é um risco, né? E no dia do meu aniversário, em outubro do ano passado, eu comecei a expelir essa gestação do útero, né? Gente, eu não consigo nem explicar pra vocês o quanto me doía. Era realmente uma briga, assim, entre a minha carne e o meu espírito. Eu tentava me manter positiva e eu ficava na maior parte do tempo, porque em nenhum momento eu questionava a vontade de Deus. Eu só sofria. Era uma dor, mas que ao mesmo tempo que eu sentia dor, eu me sentia completamente acolhida pelo meu marido, que foi excepcional. O Rafa guardou muitas vezes no bolso o sofrimento dele. Ele nem chorava perto de mim. Eu sabia que ele tinha chorado, porque dava pra ver na cara dele, mas ele se manteve forte o tempo todo. A minha mãe, os meus pais, os meus amigos, eu não tenho nem palavras, assim. Eu tenho certeza que Deus te usou dessas pessoas para cuidar de mim no momento mais frágil que eu precisava. Então, assim, para mim, esse cuidado de Deus foi o que me manteve forte e se apegar na minha fé de que isso ia acontecer. O nosso sonho seria realizado independente da forma que fosse. Tive que fazer ultrassom, né, pra ver se estava tudo certo por dentro, enfim. E aí ele disse que a nossa única saída, assim, seria partir para uma fertilização e que eu estaria apta a isso daqui a alguns meses, porque o meu corpo ainda precisava voltar ao estado normal. E foi o que a gente fez, né? A gente tirou esse tempo aí, esse período de 4, 5 meses para poder se recuperar. Durante esse processo de outubro até janeiro, eu vi que realmente nós não temos controle de absolutamente nada. Tudo está nas mãos de Deus. E eu tive que aprender isso da forma mais dolorosa possível, de que por mais que o meu desejo, meu sonho era algo muito bom, de formar uma família, de formar uma pessoa para contribuir para um mundo melhor, não era no meu tempo. E eu tive que dar um passo para trás para conseguir olhar o todo de que eu sou muito abençoada, eu tenho um lar, eu tenho um esposo maravilhoso, eu tenho uma família que me apoiam, amigos maravilhosos, eu tenho um emprego que eu amo, enfim, tinha muitas coisas de que eu precisava cuidar enquanto eu não alcançava essa bênção que eu tanto esperava, né? Eu não podia viver em função de engravidar, de ter o meu filho, porque eu preciso viver o hoje. Mas a nossa linguagem com Deus mudou. Era uma linguagem assim: Senhor, me ajuda a passar por isso, mas me diz o que você quer com isso. Me diz o que você quer de mim com isso. O que eu preciso entender que eu ainda não entendi, o que eu preciso aprender, o que eu preciso passar.
de aprendizado, sabe, espiritual que eu ainda não passei. Me ensina, me mostra. Esse era a nossa conversa com Deus. Esse tempo também foi extremamente importante pra gente como casal. Eu falo que o Rafa, ele não é meu esposo, o Rafa é meu parceiro, o Rafa é meu companheiro. Esse tempo nos fortificou, assim, como casal, como pessoas, que eu não consigo nem explicar pra vocês, né? Então, Deus realmente faz as coisas certas, mesmo a gente entendendo que tá tudo errado, mesmo a gente tendo dor, mesmo a gente tendo luto. E eu conheço várias pessoas que já passaram por essas perdas e também por esse tempo de espera que não é fácil, né? Cada um sabe aí o nível da sua dor. Não tô também dizendo aqui que a minha dor é maior do que outras pessoas. Cada um tem a sua dor, cada um sente de uma forma. E eu quis compartilhar esse vídeo com vocês porque se eu conseguir ajudar uma pessoa que já passou por esse tempo de espera, ou está passando, ou teve alguma perda relacionada a isso, pra mim, assim, já vai valer tudo, sabe? E também quando eu chegar ao meu lugar prometido, a minha bênção, eu também quero vir aqui falar sobre isso e dar toda a honra a quem merece, né? Que é o nosso Deus, é Ele que faz de tudo por nós. E agora a gente iniciou esse tratamento para fazer a fertilização. Depois eu vou gravar outros vídeos para ir compartilhando as etapas desse processo com vocês também. E é isso, gente. Espero que eu consiga ter explicado tudo que a gente passou, tudo que nós fomos formados. Eu me considero uma outra Priscila, sabe? De 2018 pra cá, é como se Deus tivesse me chacoalhado e me transformado em quem eu sou hoje. Por isso que eu não consigo olhar pelo que passou e, sei lá, falar, eu não teria passado por isso. Óbvio que a minha carne não queria ter passado por isso, mas hoje eu como pessoa, como, né, falando assim, até do lado espiritual, eu vejo o quanto eu evoluí nesse sentido, né? Eu, o Rafa, a nossa família. Então, nada do que a gente passa é por acaso, né? Tudo tem um propósito e tudo que a gente tá passando hoje tá preparando a gente para algo lá na frente. Então, é isso que eu queria passar para vocês com essa minha experiência. Eu tô sempre por aqui. Depois me deixem um comentário aqui se vocês, o que vocês acharam dessa experiência. Eu acredito que muitas pessoas não faziam nem ideia de tudo que a gente passou nesse período, porque a internet é aquilo, né? A gente não compartilha nem, sei lá, 5% do que a gente vive. E não é por mal, é simplesmente porque a gente ainda, no meu caso, posso falar, afirmar que eu não estava preparada para vir contar. E não é um assunto fácil. Então, eu realmente esperei estar pronta para falar sobre isso e poder dar o meu melhor, que é tudo que eu faço, eu tento dar o meu melhor, e isso aqui não seria diferente. Então é isso, gente. Obrigada por você que ficou até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quis detalhar realmente uma história que ainda vai ter um final muito, muito feliz, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.